Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Conteúdo patrocinado pela Bplay pra gente falar de Copa do Brasil e a gente pegar um grande exemplo que foi o América Mineiro de 2020, um time que estava na Série B, acabou em segundo lugar na Série B daquela temporada, mas que chegou na semifinal da Copa do Brasil. E eu confesso pra vocês que a Copa do Brasil é a princesa dos meus olhos nessa temporada. Óbvio que o principal objetivo é subir, óbvio que o principal objetivo é ser promovido para a primeira divisão, mas a Copa do Brasil ela é uma competição que pode botar o Atlético junto com os grandes. Então eu sempre tenho essa ambição de ver o Atlético podendo ter uma eliminatória contra o Corinthians, contra São Paulo, contra Palmeiras, contra Grêmio, contra Inter, contra Galo, contra Cruzeiro. Enfim, um Atlético podendo pegar os principais times do futebol brasileiro. Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, fazer seu cadastro lá na Bplay para você apostar na vitória do Furacão e vamos trocar uma ideia sobre o exemplo que foi esse América Mineiro e se o Atlético pode se inspirar no time do Lisca, beleza? Vou contar para vocês aqui a campanha que eu separei. Primeira fase, que a gente já passou, a gente eliminou o Pouso Alegre, o América pegou o Santos do Amapá. Na segunda fase, que é a fase que a gente está agora, lembrando que essa temporada o Atlético começa desde a primeira fase da competição, na segunda fase o América pegou o Operário, eliminou o Operário de Ponta Grossa. Terceira fase foi a Ferroviária, quarta fase foi a Ponte Preta. Então dá para dizer que até a quarta fase é uma competição acessível demais, assim. A impressão que eu tenho da Copa do Brasil é que o Atlético precisa chegar pelo menos nas oitavas de final. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Cair antes disso, cair antes de enfrentar os times da Libertadores, eu não sei se é algo que o Atlético pode entender como aceitável. Eu acho que a competição ela muda completamente a partir das oitavas de final, que aí você tem os times da Libertadores. Aí você tem basicamente uma primeira camada do futebol brasileiro. Aí você tem basicamente um primeiro patamar do futebol brasileiro. Então foi essa campanha do América até então. Aí nas oitavas pegou o Corinthians, eliminou o Corinthians. Nas quartas pegou o Internacional, que eu acho que foi o grande confronto dessa campanha do América. Lembrando, em 2020 o Inter só não foi campeão brasileiro por um gol. E mesmo assim caiu pro América na Copa do Brasil. Mas tem um detalhe muito importante aí. A gente pegar um time forte, que esteja brigando por título brasileiro e tudo mais, representa o seguinte, que não necessariamente esse time vai estar focado na Copa do Brasil. Numa linhagem óbvia, Copa do Brasil está atrás tanto de Campeonato Brasileiro quanto de Copa Libertadores para os principais times do futebol brasileiro. Ano passado mesmo, a gente viu, por exemplo, um Botafogo, que foi campeão brasileiro, caindo para um Bahia na Copa do Brasil. Porque o foco era outro. Ah, Thiago, mas a gente está vendo o Flamengo papar todo ano a Copa do Brasil. Exatamente, inclusive uma promessa de campanha foi que nessa temporada a gente não teria o Flamengo se dedicando 100% para a Copa do Brasil. A gente não veria esse cenário. Então eu acho que a Copa do Brasil para esses principais times não é mais tão atrativo, mas é uma oportunidade para o Atlético se reposicionar no futebol brasileiro. Aí eu separei aqui, lembrando que o América caiu para o Palmeiras na semifinal, o Palmeiras que acabou sendo campeão ali no primeiro grande título de Abel Ferreira, mas uma campanha gigantesca do América. Aí eu peguei aqui o time base daquela temporada do América para entender, né? Para fazer até um mano a mano com vocês. Matheus Cavicchioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus, Sávio, Flávio, Juninho, Giovanni, Alê, Ademir e Rodolfo, para muitos o famoso Goldolfo. Vamos lá, Matheus Cavicchioli ou Mikael? Mikael. Daniel Borges estava bem essa temporada, vou deixar o Daniel Borges. Messias e Anderson Jesus? Puta, o Messias jogava bola, tá? Eu vou botar Messias e Léo. E na lateral esquerda vamos botar Esquivel. O volante deles era Flávio e Juninho. Vamos botar Filipinho e Juninho? Filipinho e Juninho para dar uma equilibrada. Giovanni, Alê e Ademir, mais à frente para mim fica Velasco, Luciano e Zapelli. Sem muito mistério. E vou botar o Rodolfo. Então assim, fica equilibrado. É um bom time de Série B. Acho que é um bom parâmetro pra gente levar em consideração em relação a um time que conseguiu desempenhar bem, tanto na Série B como em outra competição.
Pro Atlético chegar longe na Copa do Brasil, não tem jeito. Como eu falei, são dois campeonatos diferentes. Até a quarta fase, um campeonato maneiro. Até a quarta fase, um campeonato que eu acho que a gente pode competir, que a gente pode disputar até com certa tranquilidade. Depois, depende muito do sorteio, depende muito de como a gente vai enfrentar. Mas eu acho que o roteiro estratégico para esse jogo, tanto quanto assim, em qualquer time que esteja na Libertadores ou na primeira divisão, é muito claro. O Atlético se fechando, tentando pressionar a saída de bola, tentando jogar no erro do adversário. É esse o cenário que eu vejo um Atlético chegando longe na Copa do Brasil, que é um cenário muito parecido com o que o América ele conseguiu executar. O América tinha um Ademir em grande fase, virou queridinho do futebol brasileiro naquele momento, sabe? Acho que até o Atlético naquele momento tentou buscar o Ademir, mas assim, eu tenho, cara, quando eu falo que eu tenho esperança, não é uma esperança baseada em nada, sabe? Não é uma esperança baseada em nada. É uma esperança baseada num ambiente bom, que eu acho que uma Série B de uma menor exigência vai nos permitir ao longo da temporada. É de uma consistência defensiva, como a gente já falou mais cedo. É de um ataque que eu acho que consegue jogar nesses ataques mais diretos. Então, assim, eu acho que tem lógica, sabe? Mas vai depender também como o Atlético vai enxergar a Copa do Brasil. Se o Atlético enxerga a Copa do Brasil como uma competição, porra, que é uma das prioridades pro Atlético na temporada, aí acho que a gente pode chegar longe. Mas é uma competição que a gente vai ter que se dedicar. Eu acho que vai depender muito também de como o Atlético vai estar na Série B. Ou se o Atlético vai poder abrir mão de rodadas de Série B, por exemplo, para focar na Copa do Brasil. Em semanas que você tem jogo eliminatório, Série B, jogo eliminatório, bicho, naturalmente você vai ter que poupar, mas aí também entra a força do elenco do Atlético. Hoje o Atlético tem algumas reservas que eu acho que dão conta de jogo de Série B. Se você for pegar o time reserva do Atlético, você vai ver ali, ó, Santos dá conta de Série B. Na teoria, Palácios, que muitos pedem de titular. Beleze e Abraão. É uma zaga que a gente ainda tem que entender. O Beleze acho que tá conta. O Abraão quero entender. Aí Fernando na lateral esquerda reserva. Se Deus quiser, o Esquivel assume essa posição o mais rápido possível. Falcão. Falcão, João Cruz, Juliano. Isaac, Leozinho e Maestriani. Pô, dá. Eu acho que o Atlético tem elenco pra disputar duas competições na temporada, tá, gente? Acho que o Atlético, obviamente, entendendo que o foco é subir e não dando mais atenção ainda para a Copa do Brasil em relação à Série B, que é a grande prioridade, mas por que não? Por que não? Acho que dá, cara. Então, assim, obviamente ainda é um sonho, falta muito pra gente poder chegar numa condição de olhar para a Copa do Brasil com os outros olhos, mas, como eu falei, para mim, a construção da maneira como o Atlético enxerga a Copa do Brasil começa desde já. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis.